Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar de um assunto que é bem pedido aqui no canal, que é pixel art. Antes, eu só quero explicar algumas coisas. Eu faço pixel art há mais tempo do que eu programo, mas pixel art pra mim sempre foi um hobby. Então eu nunca estudei a fundo, eu nunca fui atrás de realmente aprender técnicas, desenhar coisas maravilhosas. Pixel art sempre pra mim foi algo ali que eu rabiscava pra fazer meu jogo. Então eu nunca tive intenção de me tornar um artista profissional ou coisa do tipo, ok? Então tudo que eu vou falar aqui pra vocês, tudo que eu tô apresentando, foi coisas que eu aprendi sozinho, rabiscando e fui experimentando, fui testando. E o único tutorial que eu realmente segui, que eu realmente acompanhei nessa minha vida, e é o que eu recomendo pra vocês, porque pra mim é o melhor conteúdo de pixel art que tem na internet, é o tutorial que tá aparecendo aqui da tela, que é do site do Miniboss. E esse tutorial, na verdade, é feito por um brasileiro, o Pedro Medeiros, que é o artista de Celeste, do jogo Celeste. Então, já dá pra saber que ele manda muito bem, e lá tem muito conteúdo bom. Então, o link desses tutoriais de pixel art que eu comentei vão estar aqui na descrição, ok? Vocês podem ir lá e checar. Mas agora, vamos pro que importa, começar a ver realmente sobre pixel art. Então, para começar, o software que eu uso para fazer pixel art, é o único que eu usei na minha vida até hoje, é o Sprite. Ele tem na Steam, se quiser, ele é pago, mas eu não conheço nenhum outro, então eu não tenho muito como recomendar. Ele, para mim, é perfeito, ele tem tudo que a gente precisa fazer pixel art, e eu não troco ele por nada também, ok? Só para vocês entenderem aqui, o meu tá preto porque tem um tema que eu baixei, eu também posso deixar aqui na descrição, esse tema do Sprite, se vocês quiserem baixar ela e instalar, é só para deixar aqui claro. E agora, realmente, a gente pode começar. Quando a gente fala de pixel art, a principal diferença entre pixel art e outras formas de arte é o espaço limitado. Cada pixel conta muito em pixel art quando a gente está trabalhando com larguras e alturas menores. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de pixel art que eu fiz, ok? A gente tem uma que é 8 de largura por 8 de altura, a gente tem uma que é 16 de altura por 16 de largura, e a gente tem um que é 32 de altura e 32 de largura. Então, quando a gente fala de pixel art, a parte mais importante é o formato geral do que a gente está desenhando. Então, quanto menor for o tamanho da nossa sprite, mais cada pixel conta. Então, para quem está começando em pixel art, eu recomendo ignorar a ideia de 8 por 8, focar em 16 por 16 ou 32 por 32, que são os tamanhos mais confortáveis para quem está começando. Não é tão grande, você não vai precisar investir tanto tempo em uma sprite, não vai precisar ter tanto domínio de pixel art para conseguir fazer ela, mas você também não vai ter algo tão pequeno, não vai ser tão limitado, não vai ficar tão difícil de você criar as coisas, ok? E, por exemplo, para mim, 32 por 32 é a resolução que eu mais gosto das minhas pixel arts. Mas se você quiser também tentar com 48 por 48, 64 por 64, enfim, vocês podem experimentar, é sempre legal. E também a gente tem que pensar que quando a gente está limitando o nosso tamanho, a gente está limitando o nosso trabalho e a gente não vai ter que adicionar tanto detalhe, a gente não vai ter que investir tanta coisa. Já entrando nesse ponto de detalhe, a gente tem que reparar que quando a gente faz uma pixel art pequena, por exemplo, 16 por 16 ou até 32 por 32, que é relativamente pequeno, todos os detalhes eles vão ser muito importantes. Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer detalhar, qual é o foco que a gente quer dar na nossa sprite. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas com cabeça muito grande, porque eu acho que a cabeça é uma parte muito legal, ali tem olho, às vezes o cabelo, mas essa é uma parte de um estilo meu. E depois, quando eu faço, por exemplo, uma roupa ou uma mão, alguma coisa, eu dou menos atenção e eu dou mais foco na cabeça. Então, eu sempre escolho focar em uma parte da minha pixel art. Se quiser, você pode fazer, por exemplo, uma perna comprida com detalhes na perna, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um espaço limitado e a ideia é essa, a gente tem que trabalhar com aquele espaço, e pixel art geralmente pode ser algo simples, a gente não tem que ficar tentando reinventar muito. O importante é a forma que a gente quer dar para essa sprite. Então, uma coisa muito legal é a gente pensar em silhuetas. Eu tenho aqui os meus personagens. Se eu deixar eles todo preto, eu ainda consigo identificar o que é cada parte mais ou menos. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque se a gente consegue identificar o que é alguma coisa em silhueta todo preto, pra gente dar o detalhe é muito mais fácil, porque a gente não vai precisar alterar nada na forma do nosso pixel art. Aqui eu tenho meu personagem, eu consigo identificar que aqui é um cabelo, eu consigo identificar que aqui é um rosto, e essa parte é muito importante, porque como a gente tem espaço limitado no pixel art, se a gente consegue identificar uma forma geral daquilo, vai ficar muito mais fácil para os nossos jogadores, por exemplo, do nosso jogo, conseguirem identificar o que é cada coisa. Então, o principal foco em pixel art, quando a gente está falando principalmente dessas soluções pequenas, o que a gente tem que levar em conta é dimensão e formato. Então, a gente nunca quer exagerar na dimensão, mas nunca quer limitar demais. E o formato, a gente quer sempre deixar as coisas muito claras. É meio que esquecer essa questão de forma do corpo humano, por exemplo. Não tente fazer algo anatomicamente
perfeita, sabe? Você pode exagerar, você vai ter que exagerar em alguma parte do seu corpo e acho que é isso que dá o seu estilo, mas isso você vai moldando com o tempo no que você quer focar. Enfim, o importante é a forma. Então, agora vamos falar do segundo tópico, que também tem a ver com essa dimensão e forma quando a gente tá desenhando as nossas sprites, que é a questão como a gente liga os pixels, como a gente faz as coisas. Então aqui, por exemplo, quando a gente for fazer uma volta, a gente sempre evita fazer essas voltas bruscas, ok? Onde a gente usa essa sequência de pixel, fica meio essa coisa pontuda. Quando a gente quer fazer uma curva, a gente tem que fazer essa coisa mais suave, essa coisa mais smooth, e é a gente colocar um padrão de, por exemplo, 3 pixels, 2 pixels, 1, aí 2, aí 3, e realmente vai criar algo muito mais circular. Então a gente sempre tem que evitar criar esse padrão que corresponde a, por exemplo, 4, 2, 2, 4. A gente sempre quer tentar utilizar essa transição mais suave entre os pixels, ok? Isso aqui é muito, muito, muito importante da gente fazer. Outra coisa que a gente quer muito evitar é mudar a largura dos nossos pixels. Por exemplo, aqui a gente só tem um pixel de largura, um pixel, um pixel, um pixel, um pixel, um pixel, ok? A gente quer evitar, então, por exemplo, aqui a gente tem 2 de largura, depois 1 de novo, aí depois 2 e depois 1 de novo. Isso aqui vai dar um efeito muito estranho, vai tirar também a suavização da nossa pixel art. Então, se a gente tiver essa parte suavizada e a gente alterar, por exemplo, colocar uns pixels em algum lugar, vai dar um efeito um pouco estranho, perde um pouco esse efeito de suavidade. E quando a gente cria alguma ligação entre os pixels, a gente sempre quer ligar nas diagonais dele e nunca realmente alterar qual é a largura dessa forma. E indo para a linha reta, a gente quer manter essas mesmas ideias. Então, quando a gente quer fazer uma linha, a gente geralmente, quase sempre, a gente quer manter um padrão entre elas. Então, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, até o final. E a gente quase nunca quer usar esse tipo de linha, que ela não mantém um padrão constante de pixels. Mas vão ter alguns casos onde a gente vai precisar utilizar um ângulo diferente na nossa linha e ela vai acabar ficando dessa forma. E quando a gente faz isso, a gente realmente ainda quer tentar manter o mesmo padrão. Então aqui, por exemplo, a gente tem um pixel, 2 pixels, um pixel, 2 pixels, um pixel, 2 pixels, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A gente sempre quer manter esse padrão, ele intercalando entre os mesmos valores, e a gente quer evitar algo desse tipo, onde a gente tem 1, 1, 2, aí 1, 1, 1, 1, 2 e 1, 1. Isso aqui vai ter um efeito muito mais brusco também na nossa pixel art, não vai ter aquele efeito do suave. Então a gente sempre quer evitar, e se a gente precisar usar em casos específicos que pode ser útil, a gente quer manter o mesmo padrão e, de novo, a gente evita trocar a largura dos nossos pixels. Então a gente tá ligando 2, 2, 2, 2, 2, a gente não quer ligar com esses outros pixels também, ok? A gente não quer ter esses pixels no meio. Se a gente tem uma linha com 2, 2, 2, é uma linha onde elas se ligam na diagonal e não na horizontal ou na vertical. Então, aqui, só pra gente ter de exemplo, esse daqui é a sprite que estava aqui atrás, e essa daqui é algumas que eu alterei para ficar com esses erros que eu comentei aqui. Então, por exemplo, eu tirei essa curva aqui, eu tirei e coloquei uma transição muito mais brusca. Então a gente pode ver que o personagem ele fica muito mais pontudo mesmo. E a mesma coisa aqui no braço. Em vez de fazer uma transição de 2, 1 pixel e 2 de novo, eu tirei e coloquei um 3 e um 2. Então ele não tem essa transição de, por exemplo, 2, 1, 2. Ele vai de 3 para 2. E dá essa impressão que o braço dele também é muito mais troncudo, muito mais quadrado. Então, tem casos que a gente vai querer usar isso aqui para dar esse efeito mais quadrado, mais compacto, mas geralmente a gente quer tentar usar essas transições mais suaves, ok? E agora, por último, eu vou falar aqui rapidinho de cor. Cor é um tópico bem complicado, porque envolve muita coisa. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para comentar sobre isso, porque cor não é algo tão simples. Ela envolve, por exemplo, teoria das cores, que é um conteúdo que tem muito pela internet, que como que as cores interagem, qual o significado das cores. Por exemplo, vermelho é uma cor muito mais agressiva, por isso que a gente usa, por exemplo, vermelho em alertas, quando o nosso personagem toma um hit, por isso que a gente pisca as coisas em vermelho. Então, cores sempre tem um motivo por trás, tem toda uma ideia, e é muito importante a gente estudar isso se a gente quer focar em pixel art mesmo. E em cor, o que eu recomendo é a gente não tentar usar cores aleatoriamente, eu sempre recomendo a gente usar paletas. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de 3 paletas. Elas têm algumas cores. Eu recomendo no começo a gente se limitar a uma paleta de no máximo 32 cores. E não limitar também muito. Por exemplo, eu tô nessa fase onde eu gosto muito de usar paletas de 8 cores.
mas elas não são nem um pouco simples. Eu demorei para entender mais ou menos como elas funcionam, elas limitam muito, então eu não recomendo vocês usarem, por exemplo, uma de 8 agora que estão começando. Eu recomendo de 16 a 32, pelo menos pra gente começar. E aqui a gente pode ver, por exemplo, como as paletas mudam muitas coisas. A gente tem 2 cubos verdes, mas por eles fazerem parte de paletas diferentes, eles mudam totalmente a ideia que eles estão passando. Essa é a parte importante das paletas. As cores, elas foram criadas uma baseada na outra, então elas se interagem muito bem. Então por isso que é muito mais fácil a gente utilizar elas, em vez de pegar cores aleatórias aqui. Pegando aqui direto, é bom a gente pelo menos ler sobre teorias de cores. Quando a gente fala de teorias de cores, a gente tem cores complementares, a gente tem cores quentes, cores frias, por exemplo, amarelo, laranja, vermelho e rosa são cores quentes. Aí a gente tem o verde, o azul escuro, o roxo, que são cores frias. E quando eu falo quente e fria, é o que ela passa. Por exemplo, de dia a gente vai ter mais cores quentes, a gente vai ter a presença mais de amarelo, mais de vermelho, e de noite a gente tem mais presença de azul, de verde, de roxo. Então, se a gente quiser realmente entrar nessa parte de arte, de cor, de pixel art, é bom a gente pelo menos ter uma noção básica de como essa teoria da cor funciona. Então, realmente não acho que vale a pena eu explicar sobre enquanto tem tanto conteúdo bom por aí, ok? Eu vou deixar um site aqui embaixo que tem umas paletas bem legais, que é onde geralmente eu pego, chama Low Spec, ok? E fiquem à vontade para ir lá e dar uma olhada, experimentar, ver qual paleta você acha legal, qual você não acha, enfim, experimentando que você vai descobrindo as coisas que dão certo, ok? Então, vai ser isso por esse vídeo bem introdutório de pixel art. Eu não sei quantos eu vou vou fazendo aqui no que der vontade, do que minha experiência de pixel art me permitir. Eu nunca ensinei, eu nunca pensei muito sobre pixel art, então é um pouco difícil eu trazer isso aqui, mas eu vou dar o meu melhor para pelo menos ensinar o básico para vocês, ok? Então, vai ser isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês gostaram do vídeo, vocês podem deixar um like pra me dar uma ajuda, se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer mais coisa de pixel art, eu vou trazer mais coisa de programação. Enfim, conteúdo é o que não falta pra trazer aqui, ok? Se vocês quiserem me dar uma ajuda, a gente tem a opção de membros aqui do canal. É o primeiro link aqui na descrição. Vocês podem me ajudar com valor monetário, vocês têm alguns benefícios, ok? Como escolher um próximo vídeo, prioridade de resposta, enfim. Tem várias coisas lá, ok? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.